assunto, né? Eu tinha feito uma breve introdução, deixa eu só ajustar aqui a câmera para o pessoal. Estava falando que no meu consultório eu atendo semanalmente pacientes com queixa de dor nas costas que o próprio paciente, né, a própria paciente relaciona às questões mamárias. E muitas são relacionadas ao volume de mama, né? Então, poxa, eu tenho mama muito volumosa, será que isso tem justificativa em relação com esse quadro de dor que eu sinto? Será que se reduzir melhora? Algumas já vêm decididas, né? Minha mãe já reduziu, já vem Também de com o família, diagnóstico. esse já vem assim, querem uma cartinha nossa. E tem também a outra situação de pacientes que às vezes botaram um volume muito grande de silicone e tem dor e questionam se isso está relacionado ao peso do silicone, se vale a pena fazer o explante ou não. Acho que vale a pena a gente abordar tudo isso hoje. Queria começar, né, a gente se apresentando. Uhum. Então, eu sou Antônio Krieger, né, para os seguidores aí do Dr. Adel, eu sou ortopedista, cirurgião de coluna aqui em Curitiba, atuo com cirurgia minimamente invasiva da coluna e estou aqui para os meus seguidores com o Dr. Adel, então, por favor, se apresente. Boa noite a todos, boa noite, Antônio. Né? Eu acho que é super legal quando a gente consegue juntar especialidades. Eu tenho certeza que da mesma maneira que para as pessoas que estão ouvindo é interessante, porque elas têm pontos de vista diferentes, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou aprender muito, porque eu pego exatamente um lado da moeda e você tem esse outro lado. E, obviamente, eles se complementam. Eu sou Adel Barque, sou cirurgião plástico aqui em Curitiba também. E o interessante dessa live é que é bem isso, que é um tema que é totalmente multidisciplinar, porque envolve a ortopedia, envolve a cirurgia plástica, envolve a psicologia. Então, acho que são várias especialidades que estão envolvidas com essa questão específica das mulheres. Com certeza. Eu vou começar já falando um pouquinho, então, exatamente da parte do consultório da cirurgia da coluna, né? Uma das dúvidas exatamente que mulheres com seios volumosos, hipertrofia mamária, gigantomastia, né? Eu não sei como que você normalmente adressa o nome da situação das mamas muito volumosas, chama de gigantomastia mesmo, Na verdade, a hipertrofia mamária hipertrofia mamária. ela tem vários graus, né? O Uhum, último, quarto uhum. grau, o último Que grau é, seria a gigantomastia, gigante, entendi. né? Sim. E exatamente os pacientes muitas vezes vêm porque tem quadro de dor nas costas, né? E caracteristicamente a paciente que vem associando a dor nas costas a volume mamário é dor literalmente no dorso, na coluna torácica, no meio das costas. Não tem geralmente queixa de dor cervical ou de dor lombar. Isso é uma primeira característica que chama atenção no consultório. 90% das mulheres que dizem, poxa, eu sinto dor, é bem interescapular, no meio das escápulas, das asinhas que a gente tem ali nas costas. Isso já começa a chamar atenção, porque parece ter mais relação realmente com alguma alteração no tórax, onde estão as mamas, né, do que se fosse a queixa de uma dor lombar ou eventualmente cervical. É. E pode falar. Não, fica à vontade, desculpa. Não, aí e aí a grande questão é quanto que exatamente volume mamário está relacionado ou não à dor nas costas. Porque, por um lado, eu tenho homens também que têm dor nas costas e eles não têm de mama, né? Uhum, E tem dor nas uhum. costas. Ou seja, isso não é uma exclusividade só de mulheres com Perfeito, seios grandes. perfeito, E eu tenho perfeito. mulheres com seios grandes, naturais, ou com 600 ml em cada seio de silicone, que não tem A queixa postura nenhuma, é né? exatamente. Então, Exato. esse é um ponto que eu acho que vale a gente debater, né? O quanto Uhum, que a mama é causa e quanto que ela é fator contribuinte para a dor, perfeito. né? A gente vê três tipos de pacientes que chegam para a gente com a queixa da gigantomastia e elas normalmente associam realmente com a dor nas costas. Como o doutor Antônio falou, não é a única causa da dor nas costas, é uma das causas e que deve ser investigada. Não é que a paciente vai operar a mama e vai resolver com certeza absoluta a questão da dor nas costas e que não necessariamente é só na coluna. Então, a gente tem pacientes jovens que pós-puberdade, às vezes com 16, hoje em dia até com 14 anos, chegam com uma mama muito grande.
porque esse tecido responde muito ao hormônio, então a mama cresce muito rápido, geralmente é uma mama muito densa e muito pesada. E quando isso começa cedo, geralmente a paciente começa a ter mama muito cedo, talvez hoje até esteja um pouco diferente, mas ela já começa naturalmente a se encolher, porque as amigas, nenhuma amiga tem mama, ela tem mama só, então ela já começa a esconder. Então a gente vê que não é só o peso da mama, a própria postura que a paciente assume, obviamente ao longo dos anos, vai trazer uma consequência e um desgaste maior para a coluna da paciente. Daí a gente tem a paciente gestante, puerpéria, quer dizer, a paciente tem o filho, que vai amamentar, que também tem uma descarga hormonal muito grande, às vezes uma resposta exagerada, então que a mama também pode crescer demais. E tem também, a mama a gente tem que entender que ela tem glândula e ela tem gordura. Então tem também a questão da obesidade. A paciente que tem uma mama mais gordurosa, ela, à medida que ela engorda, ela descompensa todo o corpo e também as mamas. Então, o que a gente vê na nossa prática diária são esses três tipos principalmente, né? Esses três tipos de pacientes que relacionam o tamanho da mama com a dor nas costas. E daí, você comentou um negócio muito interessante, você estava falando de que tamanho a gente vai julgar, que é dor nas costas. Pegar uma mama lá de mais ou menos uns 850 centímetros cúbicos, 850 ml, que vai dar um sutiã 44 cheio. É um seio que não é grande e não é pequeno. As pessoas são diferentes, então, para diferentes pessoas, essa mesma mama, para uma paciente pode ser muito grande, ela está incomodada com ela, tanto esteticamente quanto funcionalmente, quanto para outra paciente, ela pode achar pequena e que ela deseja um aumento. Então, lembrar que, obviamente, o que a gente vê, provavelmente o que a gente vai falar, né, não serve para todo mundo, as pessoas são individuais, a gente tem que respeitar essas diferenças. Então, as abordagens, o que chega para mim, no meu consultório, é isso. E uma dúvida que eu tenho agora, que aí eu vou perguntar para você, com que idade que chega no consultório do ortopedista essa paciente? Interessante. Eu estava pensando nisso agora. No meu consultório vem um leque muito distinto de idade. Eu vejo meninas de 16, 18 anos que vêm já com essa questão, e geralmente as meninas que vêm, né, é a minha percepção, que as meninas que vêm, né, então assim, pós final de adolescência, adulto jovem que vem, são meninas que têm histórico na família de mama volumosa, que normalmente a mãe já tirou, a tia já tirou, a avó já tirou, ou quer tirar, então assim, e elas vêm já até meio convencidas do tipo, isso é meio que quase que uma cultura da família, que todas as mulheres têm seios grandes, e eu vim aqui já porque já me incomoda, eu já não gosto. Profilaticamente, ela vem preventivamente e já reduz a mama, isso? Perfeito, esse é um perfil. Eu vejo senhoras, e eu tenho visto, às vezes, mulheres com 60 anos, com 58, com 65, que aí eu acho que tem junto já uma perda de sustentação de colágeno, já tem uma outra alteração da queda do volume mamário, e junto um enfraquecimento da musculatura das costas pelo envelhecimento, e aí cria um ciclo vicioso de hipercifose, começa a inclinar para frente, a mama cai, começa a assar, começa a queixar de dor no ombro pelo vinco do sutiã. E aí são, né, então são senhoras que dizem, poxa, ó, né, não tá, eu sempre gostei, muitas até dizem, pô, olha, eu sempre gostei, meu marido gostava, eu me sentia sensual, nunca imaginei reduzir antes, sempre fui feliz, mas agora está me incomodando. Agora, eu acho que isso realmente está influenciando nas minhas costas e eu quero, né, quero melhorar. Então, eu vejo esses perfis ou mulheres bem jovens ou já numa outra situação, já né, indo para perto da terceira idade, assim. Como que é no consultório da plástica? Que carregou a mama a vida inteira, né? Então, isso por isso que eu perguntei se era preventivamente, eu acho que para quem está escutando, porque, obviamente, primeiro existe o peso, e esse peso vai levar um desgaste, esse desgaste é crônico, 24 horas por dia, está pesando, 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 e, obviamente, primeiro vai aparecer o peso e depois vai aparecer a lesão na coluna, se essa lesão for realmente causada pelo peso da mama. Sim. E aí a outra pergunta é, com que idade as pacientes tendem a procurar no consultório da cirurgia plástica e a partir de que idade elas podem fazer, né? Uma menina dessa de 16 anos já pode fazer? É só depois dos 18? É só depois de engravidar? Qual que é o protocolo? Qual que é o conhecimento com relação a isso? Vamos lá.
o cenário ideal da mastopexia, seja redutor ou sustentação da mama, é depois que a mulher tiver a prole definida. Esse é o cenário ideal. Ela já teve os filhos, ela amamentou ou não amamentou, porque 5% das mulheres que nunca mexeram na mama não conseguem amamentar. Sim. E daí ela já não vai mais ter filho, ela opera a mama. Esse é o cenário ideal. Mas, obviamente, tudo é relação do custo-benefício. Você pega uma menina de 16 anos, com sutiã 54, e que daí isso vai trazer um distúrbio. Às vezes ela é magra do corpo inteiro, mas ela tem aquele seio realmente desproporcional. Traz um distúrbio psicológico e um distúrbio físico para ela. Aí, a partir dessa idade, obviamente, normalmente nessa situação, são os pais que vêm junto. Os pais, a gente não vê só a mãe, a gente vê a mãe e o pai junto. Falando, doutor, realmente, ela precisa operar a mama. A gente sabe do risco potencial de prejudicar a lactação, apesar que existem técnicas que preservam mais a lactação, mas isso não pode ser garantido. Mas a partir dos 16 anos, em casos, obviamente, selecionados, a gente já faz a redução da mama, sabendo do benefício que isso vai trazer, porque a mama é um órgão, ela tem a sua função, mas a coluna também todo o suporte do tronco. Então, as lesões da coluna realmente são muito graves e a gente tem que tentar evitá-las e, infelizmente, algumas vezes isso tem que ser feito com a cirurgia. Perfeito, né? Uma pergunta ali bem relevante, né? Se tem problema nas costas e volume mamário excessivo, o que tratar primeiro, se trata um depois o outro, os dois ao mesmo tempo. Eu sempre vou defender né, o atendimento e o tratamento integrado dentro da medicina, né? Salvo situações específicas que a gente realmente precisa fazer um trabalho para servir de um salto, de um degrau para uma próxima situação. A maioria das pessoas que tem dor nas costas, como eu falei, homens também têm dor nas costas, isso não é exclusividade só de quem tem problema de mama, e é algo que eu sempre alerto os pacientes no consultório quando vêm falar sobre mamoplastia redutora. Eu digo, olha, só a redução não vai resolver o teu problema. Se você ficar sedentária, sobrepeso, tiver má postura, má ergonomia, você vai ter desequilíbrio muscular e vai continuar tendo dor. E aí, às vezes, vai se frustrar até com o resultado de um procedimento que está depositando as fichas todas nele. Então, claro que se você já desde antes começa a preparar o seu corpo para isso, a tendência do resultado é ser melhor. Então, na minha visão, tem que ser integrado. Ao mesmo tempo que está cuidando, fazendo uma fisioterapia, um pilates, um RPG, uma academia, um exercício para cuidar da sua parte estrutural da coluna, não tem também que chegar assim, não, só quando não doer mais e que aí vai fazer a redução, ou só se mesmo depois de fazer 6 meses de fisioterapia e não melhorar, que aí tem a indicação da redução. Nós, na ortopedia, na cirurgia da coluna, não temos um protocolo nesse sentido. Muitas vezes os pacientes vêm perguntando isso também, poxa, mas quando que eu vou ter a indicação de fazer do ponto de vista ortopédico, né? A partir de que situação? É da falha do tratamento conservador? Na verdade, eu sempre tento tratar o paciente não uma coluna ou uma mama, né? Primeiro de tudo. E eu digo isso porque a primeira pergunta que eu faço quando vem uma moça no meu consultório dizer que tem interesse ou quer saber mais sobre redução de mama, a pergunta primeira que eu faço é como que você se sente com relação à sua mama? Tipo, você tem... Porque nitidamente eu tenho 2 grupos. Eu tenho um grupo que vai dizer, eu gosto, eu me sinto sensual, a minha família toda é assim, todo mundo gosta, mas realmente eu não aguento mais. O sutiã me machuca, fica assando, eu tenho dor nas costas, eu faço pilates há 3 anos e não tem jeito. Então, essa paciente, ela está realmente buscando a cirurgia de redução, tipo, como último suspiro. E tem pacientes que dizem, não, eu não me sinto bem com a mama. Eu me sinto gordinha porque ela é muito volumosa, eu tenho vergonha de usar um decote porque parece que eu estou querendo sensualizar mais do que eu devia, a minha família toda já reduziu, eu não sou feliz, mesmo se eu não tivesse dor, eu não estou feliz. E eu acho que a gente tem, como médico, humanamente, a gente tem que levar isso em consideração na hora de tomar ou de ajudar o paciente a tomar a sua decisão, né? Lógico. Eu sempre explico, você tem a possibilidade até de melhorar o quadro de dor nas costas, mesmo sem a cirurgia. Né? E tem pacientes que dizem, mas mesmo assim eu quero operar. E eu vou fazer carta, dizendo que eu indico. Né? Eu tenho uma abordagem que praticamente para todas as cirurgias que a gente faz, que eu sempre digo que é uma parceria. Eu vou fazer minha parte, o paciente tem que fazer a parte dele. Inclusive, a parte do paciente normalmente é mais importante
do que a nossa parte. Essa é a primeira coisa. As mudanças têm que começar de dentro para fora. Então, primeiro as pessoas têm que mudar. Então, a cirurgia ela não é o começo, especificamente no meu caso. Ela é o final do tratamento. Então, a pessoa tem que fazer bem, tem que fazer dieta, tem que fazer o fortalecimento muscular. Se a musculatura forte, você alivia o peso sobre o osso. Então, ela tem que fazer a parte dela. E, obviamente, a gente pode contribuir com a nossa parte, porque o peso, o volume da mama é uma das causas. Ela não é a única causa. Isso realmente é bem claro. As pessoas têm que entender. Em qualquer tipo de tratamento médico, hipertensão, problema, qualquer coisa. Você vai no teu médico, é multifatorial. E o médico vai te ajudar, ele vai guiar de acordo com o que a gente tem estudado, né? A gente faz o que a gente acha que é melhor para os pacientes, mas a principal parcela sempre vai ser do paciente. O paciente tem que entender que ele é a peça fundamental e é o maior beneficiário, obviamente, do tratamento também. E daí eu queria aproveitar e te perguntar. A gente está falando em, obviamente, cirurgia de coluna. A cirurgia de coluna seria o extremo. Então, eu vou aproveitar que você falou em cirurgia minimamente invasiva, então eu vou aproveitar e vou te perguntar uma coisa. Primeiro, quais modalidades não cirúrgicas você recomenda? Depois, o que seria a cirurgia minimamente invasiva da coluna? E, obviamente, qual seria o outro extremo da uma cirurgia mais invasiva, mais complexa? Perfeito. Num consultório médico de cirurgia de coluna já direcionado, como é o meu, que eu só atendo coluna, que não vem pacientes com aleatórios, assim, eles já vêm direcionados procurando especialista. O índice de indicação aceitável é de 5 a 10% de cirurgias, né? Então, cada 10 pacientes que a gente atende, 9 a gente vai tratar sem cirurgia, né? E o que são esses 90% de pacientes? O que a gente usa como ferramenta no auxílio terapêutico desses pacientes? Primeiro de tudo, conscientização, né? Começa por aqui, entender o seu diagnóstico e o que deve ser feito, né? Porque eu vejo que falta muitas vezes desorientação mesmo, é falta de orientação de pacientes que não sabem nem o que tem direito, né? Faz aqui essa físio, dá uma guia. Assim, mas faz físio para quê? É para fortalecer, é para alongar, é repouso, é esforço. E se o paciente não entende, ele não vai colaborar, ele não vai ser, ele vai ser coadjuvante da sua vida e não o ator principal, né? A prática de atividade física, seja inicialmente com fisioterapia, em pacientes com quadros de dor, né? A gente não vai mandar fazer uma academia, uma luta, se ele está com dor, se está com uma crise de hérnia, se está com uma crise de dor cervical. A fisioterapia é um grande aliado que vai tirar o paciente da crise, ensinar ergonomia, ensinar consciência corporal, vai reequilibrar a musculatura, fortalecer o que está fraco, alongar o que está encurtado, estabilizar os músculos que se contrapõem, né? Adjuvantes coadjuvantes. E num segundo momento da fisioterapia, que muitas vezes vai fazer a transição para um pilates, vai fazer uma transição para um yoga, com atividades então que não tem impacto, mas ajudam na correção da postura e no fortalecimento muscular. Então, para as pacientes que a queixa é de má postura, tem o RPG, tem o pilates, tem yoga, e depois exercícios mesmo como academia, musculação, natação, hidroginástica, treino funcional, crossfit, luta, dança. Eu sempre digo, né, ninguém luta ou dança com má postura, né? Você tem que estar em guarda para lutar ou para dançar. Então são excelentes exercícios para as costas, né? Muitas vezes quando eu digo, faça uma luta, a pessoa diz, como assim? Eu estou com problema nas costas, o cara está dizendo para fazer luta, mas realmente é isso, assim, movimentar o corpo, ter consciência corporal é o primeiro passo para o tratamento. Consciência e disciplina, né? Você falou da luta, a luta traz uma disciplina, né? A própria dança também, ela traz uma disciplina, uma repetição. E eu não sei se está cortando, às vezes está cortando um pouco aqui para mim. Não sei se para você está cortando também ou não. Caiu? Ei, gente. Voltou, desculpa. Eu voltei lá, Del, caiu, mas eu voltei aqui na live. Cortou aqui. Vê se tu consegue. Voltei. Tivemos alguma situação louca aqui no Instagram que caiu a live. Deixa eu chamar o Adel de novo. Eu mandei uma solicitação lá.
Opa, Alô, não sei o que boa noite, tudo aconteceu. bem? Os problemas Vou começar de tecnológicos aí novo. de Instagram. Caiu a live do nada, não sei o que aconteceu. Não. Mas então, voltando, você está falando sobre a disciplina e a importância da prática de esporte, de mesmo de arte marcial, né? Na questão da Uhum. disciplina, né? É, E aí a gente e- tem as cirurgias minimamente invasivas, que são exatamente procedimentos em que eu traga o máximo de resultado com o mínimo de invasão para o paciente. Eu sempre brinco, fazer um lanho desse tamanho, de 1 metro nas costas, cheio de parafuso, qualquer um faz. Eu quero exatamente conseguir o mesmo resultado que uma cirurgia agressiva, com o mínimo de agressão, né? Com o mínimo de invasão possível. Porque uma cirurgia na coluna, para eu chegar na vértebra, eu tenho que cortar músculo, e ao cortar o músculo, denervar esse músculo, ele se enfraquece, ele se atrofia. Então eu resolvo um problema, mas eu crio outro no paciente que às vezes vai levar muito tempo para recuperar. E a partir daí que começaram a se desenvolver então técnicas em que eu não destrua essa musculatura, que eu preserve a musculatura, que eu não trave a coluna, que não precise botar parafuso necessariamente para fixar e deixar rígido o segmento, que é o que tanta gente tem medo, né? Então hoje a gente consegue fazer cirurgias por meio de furinhos da pele, por meio de agulhas, colocando uma câmera de vídeo e chegar lá na coluna e por dentro da câmera tirar a hérnia do paciente. Fiz hoje de manhã até de uma esposa de um colega médico anestesista, que já foi para casa 4 horas depois da cirurgia, já vai para casa andando. Então, mudou muito o conceito, né, daquelas cirurgias que se via antes, que o cara ficava internado 1 semana, risco de cadeira de roda, nunca mais podia fazer um exercício. Ao contrário, isso mudou bastante. Ah, que legal. Legal. Interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Adel. A paciente fez a cirurgia de redução de mama. Resultado definitivo, tem chance de reverter. A maioria que faz a redução só faz a redução, ou faz a redução, mas põe prótese junto, vai poder amamentar depois. E como que é a cicatriz, que é uma coisa, essas perguntas, tem muita paciente que pergunta para mim, vai no consultório e aí fala desse, e eu falo, não, então eu vou te indicar uma cartinha aqui pro plástico. Ela assim, tá, mas doutor, e como que é a cicatriz? Vai ficar gigante? Fica aquele T feio invertido? E amamentar? Responde aí. Vamos lá. Vamos lá, por partes. Primeiro, a cirurgia de redução mamária ela pode ser realizada com ou sem implante mamário. Eu posso obter exatamente o mesmo tamanho final, por exemplo, como eu falei, aquele sutiã 44 cheio lá, 850 ml de mama, no total, né, que é um sutiã 44, um sutiã médio. Eu posso conseguir ele com ou sem implante mamário. Isso é uma coisa. Pois a cirurgia provavelmente não vai ser definitiva, porque às vezes a gente está falando em 20, 30, 40 anos e a gente sabe que o efeito da gravidade continua. O implante é um corpo estranho, eventualmente ele pode ser trocado. Então, eventualmente, no futuro, a paciente pode ter que repetir essa cirurgia, tá bom? O paciente reduziu, quiser aumentar depois, tem o próprio implante para facilitar. Hoje tem técnica com enxerto de gordura, então a gente consegue aumentar a mama sem necessariamente estar usando o implante mamário. Então a gente sabe que não é uma cirurgia definitiva. A cicatriz que a gente faz, a gente consigo mostrar, eu faço uma cicatriz que é em volta da areola, vou baixar um pouquinho aqui, ela é para baixo e para o lado como se fosse um L. Eu não faço essa vertente Aquele T. medial, eu não faço o T, eu faço um L, eu Legal. faço só para o lado, então o paciente pode usar um decote, um biquíni, ela não vai ter cicatriz entre as duas mamas. Isso pelo menos a gente faz hoje para 98 a 99% dos nossos pacientes. Pô, Eventualmente incrível. a mama realmente ela é muito volumosa, eu preciso estender a cicatriz para o meio. E ela vai ter provavelmente 25 a 30% de redução da possibilidade de amamentação. Mas a amamentação, é o que eu falei lá atrás, 5% das mulheres que nunca mexeram na mama não conseguem amamentar. Então, eventualmente a mulher não amamenta porque ela está nervosa, porque o bebê não puxa, porque o mamilo, o pico do peito, às vezes não é adequado. Então, existem outras causas de não amamentação, mas, obviamente, a cirurgia mamária é uma delas e as pessoas têm que ter em mente, a gente sempre alerta. Tenho várias, mas centenas, eu acho, de pacientes que operaram e que amamentaram depois, sem problema nenhum. Mas eu prefiro avisar a paciente que existe a possibilidade de não amamentar e ela conseguir amamentar do que o contrário. Do que eu falar para ela, não, fique tranquila, 100% você vai conseguir amamentar e, eventualmente, no futuro, ela ter uma frustração. Então, a mulher tem que ter essa consciência da possibilidade de não amamentação, não lactação após uma mamoplastia. E mais uma pergunta
que eu tinha visto aqui que... uma pergunta que mais de uma paciente me fez, que é quando faz uma cirurgia, quanto tempo pode voltar a fazer exercício, né? Eu lido com muito atleta também, e inclusive algumas pacientes que fazem corrida, que treinam CrossFit, que fazem atividades de impacto mais intensas, às vezes reclamam do volume de seio, exatamente que tem que usar top super apertado para poder fazer, e que isso incomoda, né? E, joia, fez a cirurgia. Quanto tempo para uma atividade? Uma corrida e uma musculação, vamos dizer? Vamos lá. Quando a gente faz uma mamoplastia de aumento, quando a paciente não tem seio, ela quer aumentar o seio, só colocar um implante mamário. Hoje em dia, a gente vê uma recuperação de 24 horas, ou seja, no dia seguinte, a paciente está apta para dirigir, para trabalhar, para cozinhar, para lavar o cabelo, para fazer atividades corriqueiras do dia a dia, tá bom? Imagina. E levantar até uns 10 quilos, e com 30 dias eu libero ela para ir para academia. No caso de mastopexia, uma mamoplastia redutora, a mama é grande, eu tenho que reduzir a mama. Daí ela vai ficar com o braço limitado junto ao corpo, ela faz qualquer atividade aqui, computador, telefone, lava o rosto, toma banho, vai ao toalete sozinha. Mas não abre as mãos. Uma semana para levantar o braço aqui e 20 dias para abrir os braços, dirigir, trabalhar administrativamente, fazer um trabalho administrativo, uma coisa do dia a dia, e 2 meses uma atividade, e com 20 dias já faz atividade de membro inferior, e 2 meses para fazer uma atividade intensa de membro superior. Exercício muito intenso, crossfit, a gente sabe que é super puxado. Eu sempre falo, começa devagarinho, porque além da cirurgia, teve 2 meses sem atividade. Só não pode querer continuar no mesmo ritmo que estava. O pessoal do jiu-jitsu, que tem muito contato, Muay Thai, alguma coisa assim, eu peço de 2 até 3 meses, às vezes, para voltar 100% das atividades. Legal. Mas realmente as coisas evoluíram bastante e hoje não é um tempo tão grande assim, né? Se considerar a recuperação. Não é. E é bem comum, as pessoas falam, nossa, é verdade, só isso. Elas realmente acham, às vezes, que é 6 meses ou mais tempo. E no teu caso, na tua cirurgia, como é que é a recuperação? Que é uma coisa que uma cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, uma cirurgia de uma hérnia de disco que eu tiro por vídeo, como o exemplo da paciente de hoje, né? É uma cirurgia que durou 30, foram 2 hérnias, então foi 30 minutos cada uma, porque começa do zero, são 2 furos diferentes, mas é meia hora de cirurgia, 4 horas depois vai para casa. Eu peço a primeira semana para ficar mais tranquilo em casa, nunca acamado, né? Senta na mesa para comer, senta no sofá, trabalha no computador, faz um arroz, vai no banheiro, sobe uma escada. Uma semana eu começo a liberar já para fazer caminhada, bicicleta ergométrica. 2 semanas eu libero para começar exercício com peso corporal, assim, um abdominal, fazer um agachamento livre só com o próprio peso do corpo. Próprio peso, 4 semanas para começar uma atividade já de impacto leve. E 6 a 8 semanas retorno a atividade de impacto maior, luta, crossfit. Parecido, né? Mais ou menos. Porque, de certa forma, ele é baseado não só na agressão da cirurgia, mas também no tempo de recuperação do organismo, né? De cicatrização de tecido. Cicatrização, exatamente. Então, né, eu sempre digo isso para você, na verdade, não dá para acelerar mais, porque a pele leva 2 semanas para cicatrizar, o músculo leva 6 a 8 semanas para cicatrizar, então a gente tem um prazo que a gente respeita minimamente, né? Que é fisiológico, né? Até mais do que relacionado à técnica em si, né? Justo, mas eu imaginava um tempo de recuperação maior também na cirurgia da coluna, vou te falar. Não, e o pós-operatório ali, né? Perguntando se o pós-operatório é muito dolorido, ao contrário. Minha esposa que está perguntando, além da cirurgia plástica, é a Mari, minha esposa, um beijo pra você. Então, olha só. Não, ao contrário, o objetivo da cirurgia é você sair sem dor já. Essa é a ideia, o paciente já sai sentindo, e isso é bem legal. A vasta maioria. Tem paciente que tem, às vezes, né? Eu digo que uma cirurgia é uma viagem que você planejou de Curitiba para Floripa. De carro, 3 horas eu vou estar lá e vou curtir a praia. E às vezes fura um pneu, às vezes pega um acidente na estrada, às vezes, né, você tem que fazer um retorno maior e às vezes não leva. Não, o trajeto é mais longo, mas você vai chegar naquilo. Então, é igual. Em 85, 90% dos pacientes, operou, o paciente vai para casa já sem dor ou com menos dor, nitidamente, já bem satisfeito. Alguns pacientes tinham, às vezes, uma lesão mais antiga, então o nervo tem um processo de neuropatia que precisa ser tratado, e às vezes se arrasta um pouquinho, dura umas 2, 3 semanas ainda de mais dorzinho, até começar a perceber um alívio, né? Mas o objetivo final de uma cirurgia de hérnia é vida sem dor. Operar para continuar com dor aí nem opera, eu sempre digo isso, né? E tem algum exercício específico que vocês consideram quase que proibitivos?
Aquele exercício que machuca a coluna, literalmente. Você fala, não, isso Olha, daí não sei quem inventou esse negócio aqui. mas vê, eu sou cirurgião de coluna e faço CrossFit faz 8 anos, né? Eu Aham. já sou o extremo de que os colegas ortopedistas se surpreendem comigo muitas vezes, né? Mas eu sempre Tão defendo louco para te que operar. louco de cima. E aí Tão eu já fiz fazendo... 2 vezes ressonância. Eu fiz uma inclusive esse ano e mandei no grupo de ortopedia dizendo aqui, ó, minha ressonância, tá linda a minha coluna. que legal. Porque o pior do que qualquer exercício é o sedentarismo. Uhum. Não, pode ser CrossFit, pode ser wrestling, levantamento de peso, não importa. O futebol americano, o sedentarismo sempre vai ser mais devastador para a saúde de forma global, metabólica, física, né? Isso é o primeiro ponto. O segundo, assim, para a coluna, hoje a gente tem muitos estudos mostrando, por exemplo, que os exercícios com carga aumentam a densidade muscular e diminuem o risco de fratura, diminuem o risco de hérnia. Uhum. Musculação. Segundo, Musculação. musculação, levantamento de Uhum. peso. Segundo, Uhum. corrida aumenta a altura do disco intervertebral, que é a nossa almofadinha que tem de cartilagem, Uhum. que é o que, quando a gente envelhece, ela vai achatando e começa a encostar já osso com osso, causa dor, ou quando estoura e vaza para fora o recheio, é a hérnia. E muita gente diz assim, esporte com impacto achata o disco, correr faz mal porque desgasta e achata o disco. E hoje se mostra ao contrário, o nosso corpo faz uma reação hipertrófica, anabólica, reativa ao impacto da corrida, e então corredores de fundistas, por exemplo, quem corre mais de 50 quilômetros por semana, na ressonância magnética, em estudos que fizeram com dezenas de atletas, tinha um disco com uma altura maior do que quem corria de 20 a 40 quilômetros por semana, que tinham discos maiores do que quem não corria nada, por exemplo. Uhum. Então cai por Uhum. terra até essa ideia de que a corrida, o impacto, o exercício faça mal para a coluna. Ao contrário, protege. Um exercício, um movimento que não é legal. Rotação, principalmente rotação associada à flexão ou à carga. Então, por exemplo, se eu tenho um sapato que está do meu lado no chão, em vez de eu rodar o meu corpo inteiro e me abaixar para pegar o sapato, a gente só dá aquela inclinada torta e se Pegadinha joga. de lado. Assim. As rotações associadas à inclinação são biomecanicamente os movimentos que mais judiam do disco, que ele tem menos resistência. Não que alguém vai estourar uma hérnia porque pegou um sapato torto. A hérnia estoura porque o disco estava gasto, estava degenerado, e isso 70% do peso é genético. Né? Mas, obviamente, você tenta não pegar algo mais pesado fazendo essa rotação. Ou então dobra o joelho, né? Inclinação. Para quando a gente agacha para o chão para pegar um peso, dobrar os joelhos e não inclinar a coluna para frente, né? Que isso também é o que causa muitas vezes travar a coluna. Pô, fui me abaixar para pegar uma sacola, me abaixei de qualquer jeito, quando eu levantei, já levantei travado, né? E quando dá essa travada, qual que é a conduta? Normalmente, Só se é algo assim, trava. Nossa, travou, não consigo mexer. eu vou te dizer que a maioria das vezes que tem essas crises de lumbago, que é essa crise que trava, não tem remédio que alivie. Isso é ruim, porque é um espasmo muscular e não adianta tomar relaxante muscular que tem pouco efeito. A gente dá anti-inflamatório para o paciente, compressa quente morna para relaxar a musculatura, repouso relativo. Então evita o impacto, evita movimentar, mas também ficar acamado não presta. E esperar a musculatura relaxar. Passou 3 dias e ainda está com uma dor muito intensa, aí vale procurar já um especialista para fazer uma ressonância, ver se aparece, estourou uma hérnia, alguma outra coisa. Né? Perfeito. Não, então, importante é porque é uma coisa bastante comum, né? As pessoas têm isso. E até eu quis te perguntar para provocar isso, com certeza. até como caráter informativo. E lembrar que quando você está com dor aguda, você não força mais, né? Exato. É um Vou momento de a gente aproveitar e vou ouvir o fazer. corpo. Exatamente. Aí eles perguntaram se dor lombar pode ser associada ao peso da mama. Exato. Como eu falei no começo, a maioria das pacientes tem mais queixa de dorsalgia, de dor um pouco mais alta no meio das costas, mas sim. Atrás da mama, bem atrás da mama. Bem atrás, exatamente, bem na mesma linha da mama, né? Muitas vezes é bem ali na linha do sutiã que elas dizem, né? Mas sim, pode ter dor nas costas na lombar também por alguns motivos. Mama muito volumosa é que nem a barriga de grávida, ela começa a deslocar o centro de gravidade do corpo para frente. A mulher tende a capotar um pouco mais para frente. Se está com sobrepeso, com uma barriga com gordura visceral muito grande, ou com mama volumosa, tudo isso que desloca minimamente para frente, a gente tem que compensar, né, jogando os ombros para trás para não andar capotando para frente. É a postura clássica da grávida. Ela afasta, abre as pernas, né, para ganhar uma base maior
e joga as costas para trás, com aquele barrigão para frente e aquela lordose lombar, aquela curvinha da lombar, fica bem acentuada. E exatamente essa hiperlordose, essa acentuação da curvatura fisiológica que a gente tem, dói, porque começa a apertar as facetas, as articulações atrás. Então, indiretamente, exatamente um peso excessivo de mama pode sim causar dor lombar. Até pela mudança da postura, né? A mudança da postura. Isso realmente, ao longo do tempo, esse desgaste pequeno, né? Água mole e pedra dura, né? Vai desgastando um pouquinho, a pessoa, não, isso aqui não é nada, só uma dorzinha, só. E acaba chegando às vezes. Então, acho que é importante as pessoas saberem, elas não, obviamente, super valorizarem, né? Mas não negligenciarem os sintomas, né? No corpo. Olha ali, Perguntaram. E aí, entorta ou não entorta? Se colocar, vai entortar que nem Do ponto de vista bambu. ortopédico, não. Não. Né? Obviamente, a questão da postura pós-silicone também é muito pessoal, porque a gente vê, inclusive, se for pegar a população americana, que tem seios grandes, a maioria delas anda com o peito estufado. Muda a postura, às vezes, no psicológico da pessoa. Então, independente da altura da pessoa, a nossa recomendação é sempre que seja escolhido um tamanho proporcional. Eu dificilmente você vai ver paciente minha colocar acima de 350, 400 ml de implante mamário. Hoje em dia é muito difícil, mesmo que a gente use o espaço muscular, ele não permite um implante desse tamanho sem lesionar a estrutura lateral e lateralizar esse implante a médio Aí fica prazo. aquelas mamas afastadas, né? Que a pessoa deita e vai lá para o lado. Eu falo para ela, melhor, a questão não é o tamanho do implante, é onde ele está posicionado. Então, ele estando bem posicionado, medializado e o mais próximo possível aqui, lógico, não tanto, mas o colo marcado, uma proximidade grande da clavícula, não precisa de um implante grande para você ter um seio volumoso assim. Então, provavelmente ela não vai envergar com ele tanto que vai usar o implante. Perfeito. Deixa eu aproveitar fazer uma pergunta que a Liege Gartner fez. Ela perguntou se a redução deve ser feita quando há dor frequente ou quando existem riscos futuros também. Ela fez essa pergunta. Do ponto de vista ortopédico da coluna, a gente não fala em cirurgia preventiva, tipo, diminuir para evitar um problema. Eu prefiro trabalhar preventivamente fortalecendo musculatura, criando uma estrutura paravertebral de musculatura forte que lhe proteja, né? Isso porque, como eu falei, mesmo que você reduza o seio, se você não tiver uma estrutura muscular, você vai continuar tendo dor. Se não for nas costas, vai ser nas pernas, vai ser uma bursite, vai ser dor no quadril, então tem que manter o corpo firme. E aí uma outra pergunta que a Mariana Perito fez, que é bem interessante, porque esta semana uma outra pessoa me perguntou e eu fui até dar uma lida, que ela perguntou assim, dor nas costas, ela já ouviu falar que pode estar relacionada ao material da prótese. E aí a semana vieram me perguntar sobre aquela síndrome de Ásia, de reação inflamatória autoimune. Quer dar uma pincelada sobre isso? Vou falar um pouquinho. Primeiro, para responder a Liege, só dizer que eu acho que nas duas situações, eu acho que se a mama volumosa, e ela realmente é muito volumosa, eu acho que tem que ser feito todo o trabalho fisioterápico, de fortalecimento, mas você pode sim agir preventivamente, tá bom? Mas não adianta operar se não fizer a sua parte, tem que fazer o que tem que ser feito o paciente, tem que ter a dieta, tem que ter o exercício, isso a gente cobra muito dos pacientes. Em relação à síndrome de Ásia, é uma síndrome de reação aos adjuntos. Adjuntos é um composto que está no silicone, que na vacina tem o adjunto também, então pessoas que tomam muitas vacinas podem ter algum tipo de reação autoimune. Mas é um tema muito longo, mas para tentar não me estender aqui. Os sintomas são muito vagos. Eu tenho perda da concentração, perda da memória, tenho cansaço, insônia. Algumas pacientes reclamam de dor nas costas. Às vezes eu tenho todos esses sintomas sem ter o silicone. Então, os sintomas são muito vagos, primeiro. Segundo, não existe um método diagnóstico específico. Tá? Você tem várias doenças que você faz um exame de sangue, deu positivo, deu negativo, tá limítrofe. Não existe um método diagnóstico específico, é baseado em sintomas, na maioria das vezes, vagos. O que existe, algumas pacientes com um histórico de doença reumatológica podem ter a sua doença exacerbada, mas o que se viu muito, inclusive nos Estados Unidos, são pacientes que tiraram uma onda de retirar o silicone do explante, e elas continuaram com os mesmos sintomas, então talvez o sintoma não tivesse relacionado com o implante. Vamos lá, é uma doença que
ela existe. Eu não estou dizendo que ela não existe, mas ela não é para toda pessoa. Por exemplo, artrite reumatoide. É uma doença que existe, você tem como diagnosticar tudo, mas não é todo mundo que vai desenvolver a artrite reumatoide, a própria doença da coluna. Tem pessoas que Sim. provavelmente não cuidam da coluna a vida inteira, são sedentárias, estão acima E do não tem peso dor. e não tem dor e não tem problema na coluna. Isso. Então, vamos lá. Existe, né, a síndrome ásia, ponto. Mas ela não é para todo mundo e o diagnóstico realmente é extremamente difícil. Então, uma pequena porcentagem dos pacientes que têm esse tipo de sintoma, mas muito pequena, talvez se beneficie do explante mamário. Mas eu sempre falo para as pessoas, se você tem, especialmente pessoas que têm alguma doença reumatológica prévia, ela tem que realmente pensar muito bem em colocar um implante mamário e usar outras alternativas, como, por exemplo, o enxerto de gordura. Legal. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Nelívia. Ela perguntou assim, ó, qual o limite divisor entre a cirurgia estética e a cirurgia corretiva? Qual que é a tua Ah, resposta? eu vou dizer que se eu tiver um laudo do ortopedista dizendo que a paciente tem uma lesão e realmente ela está com uma sobrecarga na coluna, a gente tem um elemento, né, concreto para indicar como uma cirurgia corretiva, uma cirurgia Sim. reconstrutora, né? Porque a questão do estético e do corretivo é muito pessoal. Como eu falei, o mesmo peito, o mesmo seio, o mesmo volume para uma paciente é grande, para outra é pequena. Não é um dói, outro não Então, dói. exatamente. Não que a paciente esteja errada de achar que o seio dela é grande ou que é pequeno, mas tecnicamente eu preciso de um laudo de um especialista, eu realmente encaminho para a ortopedia. Sim. E caso esse laudo venha, a gente entende como uma cirurgia corretiva. Eu penso sempre que a gente tem uma questão que é subjetiva e que a gente, né, a medicina não pode, a gente não trata só de diretrizes e protocolos e artigos científicos, a gente está tratando de uma pessoa. A gente tem que levar isso em consideração, né? Tem que ter um mínimo de bom senso nisso, assim. E exatamente eu, que muitas vezes sou quem tem uma caneta na mão para fazer a carta dizendo precisa de uma mamoplastia redutora não estética, né? Pode se beneficiar do ponto de vista ortopédico, de a gente fazer uma carta assim. Como eu falei lá no começo, assim, vai muito de uma conversa de eu sentir qual que é a história da paciente, se ela está já muito consciente de tudo isso e ver nitidamente quando porque uma coisa é a gente botar um silicone numa mulher com pouco peito. A não ser que foi, por exemplo, a mulher teve um câncer de mama, fez, né, uma quadrantectomia, retirou a mama, e aí aquele silicone é uma identidade, ele não é só estética, não é capricho, né? Mas a redução, na maioria das vezes, tem essa questão que vai além só da biomecânica. Tem uma questão. Total. Quantas mulheres são com o ombro para frente e tem dor, que aí até a Bárbara falou sobre isso, que estou com tosse, postura em fechamento. Aquelas meninas que começam a ter seio volumoso lá na adolescência e aí já começam a chamar atenção no colégio e aí elas já se retraem, rodam o ombro para frente para não chamar atenção, que elas não querem exatamente empinar o peito, não querem chamar atenção, e aí elas já começam essa postura, e aí carregam essa postura ao longo de décadas, às vezes, e vem no meu consultório com 30, 40 anos, com aquele ombro travado para frente, com uma baita cifose. Toda a estrutura osteomuscular, né? E aí a gente já desencadeou uma situação, né, uma situação que começou emocional, relacionada à mama, que virou biomecânica depois, né? Então, eu acho que não tem um número, algo objetivo para responder assim, a partir do tamanho X da mama, ou a partir de tal sintoma, a cirurgia é reconstrutora, não. É um muito pouco de bom senso sutil, também, né? né? É muito É sutil. um pouco de bom senso, até porque a própria OMS determina a saúde como um bem-estar bio, psíquico e social. Então, existe uma evidência, né, que você pode ter, um exame, como a gente falou, mas tem um bom senso. Chega uma menina com 1,60 m, chega com sutiã 50, não precisa de um laudo para você saber que isso é uma gigantomastia, né, que é totalmente desproporcional. Sim. Sim, Pro e que corpo dela. isso causa prejuízos na saúde, mesmo que seja na saúde mental, mas causa, exatamente, né? Exatamente. Isso hoje em dia, e cada vez mais, está sendo muito buscado, esse bem-estar emocional. Excelente. Perguntaram se a prótese tem que ser trocada. A maioria das próteses tem uma garantia de 10 anos. Após 10 anos, uma ressonância magnética é exigida para os pacientes, né? A gente recomenda, isso é uma norma mundial. E eu não acredito em implante vitalício. Eu particularmente não acredito.
um material que sofre um desgaste do organismo, cada organismo é um. Então, eu já troquei implante com 25, 30 anos íntegro, já troquei implante com 3 anos roto. Então isso obviamente é muito pessoal, mas se você tem implante, a obrigação do paciente é ter o segmento anual com o mastologista ou com o cirurgião plástico. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. As perguntas que... Não, Niterói mandando um abraço. O Cida, 54 anos. Niterói, você operou o Niterói. Eu operei então, ele, e a Nelívia, a esposa aí, que vai passar contigo aí. O pequeno. Isso. Querido, obrigado. Carol, tem uma dúvida sobre o efeito rippling da prótese. Recomenda. Tenho 8 anos e a perca de gordura corporal tive isso. É aquelas dobras? Não, o implante, especialmente os mais antigos, eles não eram completamente cheios. Então, você coloca o implante na mesa, você vê que ele é meio... Tem uma parte murcha, tem 90% de preenchimento, não tem 100%. Então, quando esse implante está na frente do músculo peitoral, especialmente quando a paciente é muito magra, ou ela emagrece, ou após uma amamentação que a mama atrofia, você consegue enxergar essas ondulações, especialmente aqui na porção medial, às vezes na porção lateral, às vezes na mama inteira. Não tem problema nenhum, problema de saúde, estético, tem a parte estética, né? Mas e o tratamento para isso, enxerto de gordura, difícil, né? Mas geralmente é o reposicionamento do implante para o plano submuscular, e por isso que hoje a gente, praticamente 100% dos pacientes, a gente tem feito submuscular. E é um dos problemas que a gente não tem mais visto, pelo menos nos pacientes que a gente tem operado. Olha, a pergunta é bem importante da Cecília. Existe diferença de valores entre a cirurgia estética e corretiva? Né? Então,